Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Hoje nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 31. Marcos 14, do versículo 12 até o 31. O texto diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei-o ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E, a seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade, vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Chegou o momento deste evangelho onde que é anunciada a nova aliança de Deus com o seu povo. Este é um grande momento para toda a humanidade. É o aguardado momento onde o Messias deveria oferecer uma nova aliança ao povo. Agora, essa aliança não é mais com o sangue de animais que representassem pureza, mas com o seu próprio sangue, o sangue do Cordeiro imaculado. Isso para imputar a justiça aos homens que se arrependessem e crescem nele. É isto que está sendo anunciado à mesa com os discípulos nesse momento. Notem mais uma vez como o evangelista ele descreve esses acontecimentos, né? Aqui nós temos algumas histórias sendo narradas, né? Alguns acontecimentos, né? Primeiro, do verso 12 ao 16, uma nota informativa bem impressionante sobre os preparativos para eles comerem a Páscoa, né? Como isso acontece, de que maneira o Senhor Jesus encaminha o acontecimento. Depois, do verso 17 ao 21, nós temos o anúncio de uma traição, algo terrível que vai
está para acontecer. Depois do verso 22 ao 25, nós temos o anúncio da nova aliança, instituindo aqui agora uma ordenança que passa a ser um sacramento da igreja, daqui por diante. O verso 26, nós temos um momento de louvor a Deus, ali de Jesus com seus discípulos, e até o final do que foi lido aqui, do verso 27 até o 31, nós temos o anúncio do abandono. Jesus, sabendo que vai ser abandonado, anuncia isso aos seus discípulos. Então, começando aqui a perceber os detalhes do texto, vamos passar aqui no verso 12 ao 16, onde é descrita essa última Páscoa de Jesus. Esse último momento em que Jesus, junto com seus discípulos, faz essa refeição, a refeição da Páscoa. A refeição da Páscoa, a Páscoa em si, é um momento bem especial. É uma festa do povo judeu celebrando a salvação de Deus, né? Salvação de Deus quando ele resgatou o povo do Egito, da escravidão do Egito. O povo saiu do Egito e foi levado ao Sinai para que eles entrassem em aliança com o Senhor Deus. Isso é descrito lá em Êxodo, né? O livro de Êxodo em si trata desse tema. E o ponto máximo dessa festa é o sacrifício e o consumo de um cordeiro. E Marcos dá ênfase aqui, nesse momento, destacando no próprio texto, no verso 12, né, que a Páscoa era o momento quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, diz Marcos aqui, né? E para preparar a refeição aqui, que é surpreendente, o acontecimento, aquilo que acontece aqui, né? Para acontecer essa refeição com os discípulos, Jesus ele prepara tudo. Ele envia os discípulos ao encontro de um homem, né? E Jesus adverte os seus discípulos quanto ao homem e o que vai acontecer quando eles encontrarem com o homem, e diz até o que eles devem falar ao homem, né? Alguns aqui sugerem que o que está acontecendo aqui é uma cena que já estava arranjada, né? E todos os detalhes aqui que Jesus passa aos discípulos e até o que falar ao homem, se trata de uma senha, né, para que o homem soubesse que eles eram discípulos de Jesus, e isso tudo para preservar Jesus devido à perseguição que ele estava sofrendo naquele momento. Há quem pense dessa forma, né? Eu entendo que o que aconteceu ali, na verdade, foi, mais uma vez, o Senhor Jesus mostrando a sua onisciência e controle absoluto sobre toda a situação, né? Da mesma forma que aconteceu lá no capítulo 11, quando Jesus ele entra em Jerusalém, né? A entrada triunfal de Jesus a Jerusalém, dizendo para que os discípulos fossem à frente também e trouxesse o jumentinho, e toda aquela narrativa ali também mostrando a sua onisciência e controle absoluto sobre toda a situação. Nesse trecho que nós lemos aqui, na verdade, nós temos 3 situações que revelam o poder sobrenatural de Jesus, né? O primeiro é esse, mostrando a sua onisciência e controle absoluto sobre todos os acontecimentos. Vão lá, encontrem um homem carregando um cântaro de água, algo que não era comum na época, né? Era uma atividade das mulheres, e falem e perguntem a ele onde será que o Senhor comerá a ceia, comerá a refeição da Páscoa junto com os seus discípulos. E tudo acontece da maneira que o Senhor havia pensado e dito aos seus discípulos. No verso 17 ao 21, nós temos o anúncio do traidor. Eles estão à mesa e é feito esse anúncio. Eles estão na celebração da Páscoa, na refeição da Páscoa, e é feito esse anúncio. O que Jesus está anunciando a essa altura aqui não é nenhuma novidade para aqueles discípulos. Isso já foi mencionado em outras ocasiões, por exemplo, no capítulo 9, verso 31, no capítulo 10, no verso 33, Jesus já havia falado que ele seria entregue na mão da liderança judaica, ele seria traído, né? Mas é importante notar aqui que, à medida que Jesus não anuncia quem é o traidor, os discípulos passam a se preocupar com o fato, né?
mostrando aqui uma certa fragilidade, né, uma certa instabilidade na relação deles com o Senhor Jesus. Eles não estão ainda seguros, eles não estão caminhando ainda com passos firmes ao lado do Senhor Jesus, né? E, apesar, então, da preocupação, eles sentem que não são suficientes para suportar tudo aquilo que está acontecendo. E verso 9, por exemplo, verso 19 diz: e eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro, todos eles dizendo, porventura sou eu? Olha a segurança daqueles homens, né, que já estavam caminhando com Jesus há anos, e no momento crucial eles estavam sentindo na pele que certamente eles poderiam vacilar e talvez não fossem capazes de suportar toda aquela situação. Mas mesmo assim, mesmo eles sentindo aquilo, e mesmo o Senhor Jesus sabendo que eles abandonariam ele e um deles ia traí-lo, Jesus está à mesa com eles. Tudo irá acontecer como Jesus havia dito. E aqui está uma outra situação que revela um poder sobrenatural de Jesus. Jesus sabe que será traído e sabe quem o trairá. Ele sabe muito bem que ele está à mesa com ele, é um daqueles que põe a mão no prato junto com ele. Jesus ainda faz duas considerações aqui importantes, né, e impactantes. Ele fala que é necessário que o Filho do Homem vá, como está escrito a seu respeito. Ele tem consciência da sua missão, ele tem consciência que para terminar a sua missão é preciso que ele passe por isso, e ele novamente fala isso a seus discípulos. E a segunda consideração impactante que ele faz é: ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Temos aqui, o que temos aqui novamente, irmãos, aquele acontecimento, né, onde é mostrado para nós novamente o decreto divino, aliando a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Judas sendo levado pelas suas próprias concupiscências e Deus não interferindo no processo para que se cumpra aquilo que havia sido anunciado anteriormente, e dessa forma o ministério de Jesus se finalize da maneira que deve ser finalizado. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem novamente cumprindo o decreto divino. Outro trecho aqui é onde nós vemos a instituição da ceia, propriamente dita, né? Verso 14, o verso 22 ao 26, Jesus aqui, diante da refeição da Páscoa, ele mostra aos seus discípulos todo o significado daquilo ali. Ele traz novas cores para tudo que está acontecendo, né? Não que ele reinvente o sentido das coisas ali, mas o que ele está fazendo ali ele está descortinando aquilo que antes estava implícito desde a saída do povo do Egito, e mostrando do que verdadeiramente tudo aquilo estava falando, para onde estava sinalizando. É para isso que vai se cumprir agora. E isso tem tudo a ver com o seu ministério, com o propósito da sua vinda, né? Desta forma, então, Jesus ele mostra quem é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que livra o homem da morte. Jesus usou aquele momento tão especial para a nação para expor a necessidade da sua morte. É necessário que eu morra. Ele vem falando isso nos últimos capítulos já, e aqui novamente ele fala, mostrando isso e associando isso com a Páscoa dos judeus. Jesus, então, com a sua morte, ele não livra simplesmente os primogênitos de cada família, como foi no caso lá das famílias no Egito, mas Jesus, por ser o primogênito de uma grande família, ou antes até por ser o unigênito do Pai, né, da mesma natureza do Pai, o ser divino que ele livra da morte eterna todos aqueles que creem nele. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa.
Aqui está contido todo o significado da Páscoa, tudo o que a Páscoa dos judeus queria mostrar, a necessidade de vir o Messias e morrer para livrar da morte eterna todos aqueles que crescem nele. Ele havia dito que um deles, então, iria traí-lo e que a sua morte aconteceria de acordo com as Escrituras. Era necessário que isso acontecesse. Para que isso acontecesse, era necessário haver uma traição, porque era necessário que ele morresse para lidar com o problema de toda a humanidade, que é a morte eterna. Agora ele toma, então, naquele momento ali, narrado, ele com os 12, na ceia, no momento da celebração da Páscoa, ele toma o pão e diz aos seus discípulos: isto é o meu corpo, e dá aos seus discípulos. O cordeiro pascal, ele era o principal alimento daquela refeição, mas o que Jesus faz é tomar pão e vinho e dar aos seus discípulos. Pão e vinho, então, são os símbolos dessa nova aliança instituída pelo Senhor Jesus com os seus discípulos. Pão e vinho simbolizando sua carne e seu sangue. O Cordeiro de Deus, imolado no lugar dos seus discípulos, é representado ali por aqueles dois símbolos simples, pão e o vinho. Conforme já dito no início, após a saída do povo do Egito, Deus faz uma aliança com ele, com Israel. E, na verdade, esse era o propósito da retirada do povo do Egito, né? O Êxodo vai falar sobre isso. E o povo é levado ao Sinai para fazer uma aliança com o Senhor, uma aliança selada com sangue. E é importante a gente voltar lá em Êxodo, então, capítulo 24, e ler juntos esse trecho. Êxodo 24. E nós vamos fazer uma comparação com o que está acontecendo aqui, passando também por uma profecia, a profecia de Jeremias. Êxodo 24, verso 3 a 8. O texto diz assim: Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: Tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Sangue da aliança aspergido sobre o povo, de acordo com aquelas palavras que haviam sido referidas pelo Senhor Deus e aceitas em compromisso com o povo. Mas o povo não cumpriu o pacto. E Deus prometeu então uma nova aliança, com uma base diferente. E isso é visto lá em Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 31. Abram lá. Jeremias 31, do 31 ao 34. Jeremias 31, 31 diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para vos tirar da terra do Egito,
porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu vos haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jesus diz aqui que é através da sua morte que essa nova aliança ela se torna eficaz, ela é ativada. Uma aliança feita em favor de muitos, diz o verso 24 de Marcos 14. Uma aliança de uma nova ordem, diferente daquela feita por meio de Moisés. E como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 7, no capítulo 8, depois os irmãos podem ler o capítulo 7 e 8 de Hebreus, que na verdade está citando o Salmo 110, como diz lá, é uma nova aliança feita pelo sumo sacerdote eterno, que é o próprio Senhor Jesus, que está aqui à mesa com seus discípulos, na refeição da Páscoa, instituindo a ceia do Senhor e os símbolos dessa nova aliança que está para ser efetivada. E Hebreus, então, diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por os seus próprios, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus 7. No verso 28 diz assim: porque a lei instituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, ou seja, a promessa feita, que foi posterior à lei, constituiu o Filho de Deus aqui, perfeito para sempre. Por isso que é uma aliança eterna, é uma aliança definitiva, a aliança que está sendo anunciada aqui por Jesus na mesa com os seus discípulos, na refeição da Páscoa, que simbolizava, na verdade, tudo isso. Verso 27 ao 31 do capítulo 14 de Marcos, temos a advertência de Jesus a Pedro. Mas antes de entrar nesse texto, eu queria ressaltar que é isso que nós devemos ter em mente quando nós vamos à mesa do Senhor, à ceia do Senhor. Nós devemos ter em mente a aliança firmada com Deus por intermédio de Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, da ordem diferente, não substituível, não um sacrifício que não precisa ser feito constantemente, porque foi feito uma vez por todas. É essa aliança que nós devemos ter em mente quando a gente vai para a ceia do Senhor. O que celebramos na ceia do Senhor é essa nova aliança, e que está para ser estabelecida em poucas horas aqui, na sequência do texto, por Jesus. E na sequência aqui, como eu já falei, Jesus adverte a Pedro quanto ao abandono. Mais uma vez, então, aqui eu sou surpreendido pelo evangelista com a sua habilidade para narrar os acontecimentos, nos trazendo à memória coisas que ele já havia falado, né? Verso 27 e 28, ele diz que todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galileia. As ovelhas ficarão dispersas, as ovelhas do pastor. Marcos aqui ele registra o Senhor Jesus se intitulando pastor das ovelhas, e isso me faz lembrar
dele arrebanhando as ovelhas do Senhor, que estavam sendo abandonadas pelo rei Herodes, o rei fantoche, que matou o profeta, que abandonou a palavra de Deus. Mas agora mesmo, ele mesmo fala que as ovelhas voltarão a ficar dispersas quando o pastor for ferido. E é o que vai acontecer. E ainda diz que, após a sua ressurreição, elas serão reunidas de novo com ele a caminho da Galileia. Isso é ainda mais assustador. Isso aponta para um recomeço depois de um abandono que vai acontecer em breve, com os próprios discípulos que estão para abandoná-lo. Pedro, assim como os outros, mostra que ainda não está pronto e é avisado sobre o seu abandono. Ele abandonará o Senhor Jesus cumprindo as Escrituras. É impressionante como o Senhor mostra todo o controle sobre a situação. E esta é a terceira situação que revela o poder sobrenatural de Jesus. Jesus sabe que as suas ovelhas serão dispersas e o abandonarão no momento mais decisivo do ministério dele. Ele estará sozinho. E é necessário que ele esteja sozinho. E é necessário que ele passe por tudo isso sozinho, para que depois ele venha a arrebanhar todos novamente, atrair todos novamente para junto dele. Jesus prediz então a traição e o abandono ainda à mesa com os seus discípulos, após anunciar a sua aliança com eles. É uma coisa horrível, né? Jesus anunciando a sua aliança que salvará a todos os seus discípulos e dizendo, mesmo assim, vocês vão me abandonar no momento decisivo. Contudo, é necessário que isso aconteça para que depois eu os retome, os reúna novamente. Antes de finalizarmos, nós precisamos, então, considerar aqui algumas coisas. Referente à refeição da Páscoa. É importante a gente entender como era a refeição da Páscoa, mesmo que em resumo. E, em resumo, era assim. Tudo começava com uma oração inicial, seguida de uma taça de vinho, que todos bebiam. Depois vinha o pão, as ervas, as frutas cozidas e o cordeiro. Tudo isso era colocado à mesa. Então, aqueles que estavam ali à mesa perguntavam, no caso, para o pai de família, né, que era o responsável ali pelo ensinamento, o porquê de toda aquela cerimônia. E aí o pai de família narrava todo o episódio, todo o acontecimento, a história do Êxodo. Em seguida, logo após o pai fazer ele se lembrar, trazer à memória o que havia acontecido com Moisés e o povo na saída do Egito, eles louvavam a Deus com a primeira parte do Halel, que é os Salmos 113 e 114. Em seguida, então, eles bebiam a segunda taça de vinho, e então o pão sem fermento ele era abençoado e comido junto com as frutas cozidas e as ervas. Enquanto isso, o pai continuava ensinando todo o significado daquela refeição ali, com as frutas, as ervas, o pão sem fermento. Finalmente, então, o cordeiro ele era trazido ele era oferecido como a principal refeição ali, o principal elemento da refeição. E depois disso, eles bebem uma terceira taça de vinho e, em seguida, louvam a Deus novamente, cantando a parte final do Halel, que é o Salmo 115 até o Salmo 118. Por fim, então, uma última taça de vinho, a quarta taça de vinho, ela é bebida, encerrando, então, a refeição. Parece que Jesus passou por todas essas etapas aqui, trazendo aos seus discípulos aqui
novas cores ao significado de tudo que estava acontecendo. E, é claro, ele sendo a figura central em todo aquele acontecimento. Também é verdade que o evangelista não narra, né, com detalhes cada etapa da ceia. Porém, ele aponta para um fato que Jesus anuncia que não mais celebrará a Páscoa aqui na terra. Ele diz isso ao dizer que não beberá mais do fruto da videira nessa vida. Ele sabia que era o último momento com seus discípulos e principalmente a última refeição da Páscoa com eles. Aqui, mais uma vez, ele está reafirmando o seu compromisso com o Pai, se colocando como o Cordeiro de Deus que deve ser imolado. Jesus, antes de sair, então, e ser entregue, ele canta louvores com os seus discípulos. O cenário é assustador. Um favor anunciado, sendo anunciado, favor mais esperado, e o anúncio de uma traição, anúncio de abandono, para qualquer um poderia ser um momento de tristeza, de pranto, de choro, de decepção, de medo, de aflição. Mas o que nós vemos aqui é Jesus com seus discípulos, antes de ser entregue, cantando louvores a Deus. Cantando louvores com um traidor e com aqueles que o abandonarão. Tudo está dentro do planejado, nada fugir do controle, e o Senhor Jesus, ele faz questão de cumprir todo o cerimonial da refeição da Páscoa. Irmãos, finalizando tudo isso, é importante nós considerarmos algumas coisas, fazer algumas considerações finais aqui. Já percebendo como tudo isso nos alcança, né? Primeira consideração, nós mais uma vez devemos afirmar e devemos trazer à nossa memória que Jesus, ele é soberano, assim como o Pai é soberano. Colossenses 1, 16 e 17 diz assim: nele, Jesus, Paulo falando, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus está se rendendo à vontade do Pai, sendo homem, mas como Deus, a ele pertence também a capacidade de controlar todas as coisas. A revelação que ele faz sobre o significado da refeição pascal mostra o seu total conhecimento a respeito do que estava para acontecer. E vai acontecer em breve. Eles vão sair dali, logo após, ele vai ser entregue no Monte das Oliveiras. Jesus sabe que é realmente isso que deve acontecer. Jesus sabe que ele mesmo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso ele deve ser imolado, ele deve ser morto em nosso lugar. O segundo ponto que devemos considerar aqui é que a morte de Jesus, ela é uma morte vicária, é uma morte substitutiva. A Páscoa sempre sinalizou para o livramento de Deus. Num primeiro plano, o livramento da nação de Israel, fazendo eles saírem do Egito e entrarem em aliança com Deus e desfrutarem de Canaã. Primeiro momento era isso, pensando no Êxodo. Mas o significado final tem a ver com o homem se livrando da escravidão do pecado, entrando também em aliança com Deus, mas agora uma nova aliança eterna, definitiva, e desfrutando não de um local geográfico nessa terra, mas desfrutando da vida eterna. Tipo e antítipo. Aquilo que era só sombra e aquilo que é verdadeiro, definitivo, palpável.
Jesus ele não morreu só como um mártir inocente, ele morreu para pagar o nosso resgate. A morte dele é substitutiva, a morte dele é vicária nesse sentido. O terceiro ponto que devemos considerar também, e aqui tomar muita atenção, irmãos, a traição de Judas, ela é um paradigma, é um modelo, é o modelo da humanidade, é o modelo de quem nós somos. Lembre-se, irmãos, o Senhor é soberano e nós somos responsáveis pelos nossos atos. É importante, sim, que a gente diga a nós mesmos: eu devo lutar para não trair Jesus. E se você é um cristão genuíno, você sabe, você tem consciência que essa é a nossa luta diária. As nossas concupiscências lutam contra a vontade de Deus. E sempre que cedemos às nossas próprias vontades e negamos a vontade de Deus, nós estamos negando, nós estamos traindo, nós estamos abandonando o Senhor que morreu por nós. Também devemos lembrar que é importante ouvir o apóstolo João, quando ele passa as instruções quanto à ceia, ele diz: examine-se o homem a si mesmo e participe. Não deixe de participar. Examine-se o homem a si mesmo e participe da mesa do Senhor. 1 Coríntios 11, 28. Devemos estar constantemente nos avaliando, nos examinando e fazendo de tudo para que possamos nos achar arrependidos dos nossos pecados e dessa forma irmos à mesa do Senhor e desfrutar de toda a graça ali envolvida. Como é importante, irmãos, participar da ceia do Senhor. Quanto tempo não fazemos isso juntos? Mas tire esse momento agora e examine-se, e deseje, e anseie por participar da mesa do Senhor novamente com os seus irmãos. Vendo com os olhos naturais, irmãos, os olhos carnais, como podemos dizer, o cenário é desolador. O cenário é de medo, de aflição, de incertezas. Assim como os discípulos, nós somos propensos a trair e abandonar Jesus, mas graças a Deus, porque ainda podemos louvar o seu nome. Graças a Deus por isso. Apesar da nossa tendência, Ele tem nos assegurado. Podemos louvar o seu nome porque Ele tem nos mantido. Podemos louvar o seu nome por causa da sua bendita salvação que nos alcançou, por causa do seu soberano controle sobre tudo e sobre todos. Louvamos a Deus por isso, devemos louvar, agradecer ao Senhor, engrandecer o seu nome, adorar Ele na beleza da sua santidade, talvez cantando um salmo, talvez o salmo que eles mesmos provavelmente cantaram antes de saírem para um deles entregar o Senhor Jesus. Talvez louvar o Senhor com o Salmo 117, que foi lido no início desse culto. Eu gostaria de finalizar essa pregação lendo ele novamente e após isso orando. Salmo 117 diz assim: louvai ao Senhor. E olha só o que Jesus levou aqueles discípulos a cantar, como ele levou aqueles discípulos a louvar ao Senhor. Salmo 117 diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela tua bendita palavra. Mais uma vez nos mostra como somos insuficientes, como somos desesperadamente corruptos, como não temos como nos sustentar diante da tua presença sem te trair, sem quebrar a aliança,
sem pecar contra ti. Mas a mesma palavra nos mostra como tu és misericordioso, bondoso e tens controle absoluto sobre todas as situações. E por ser esse Deus soberano, tu tens nos mantido nas tuas mãos. Não poderíamos pagar pelo preço do nosso pecado, mas foi do teu agrado moer o teu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que fosse o nosso sacrifício substitutivo, Cordeiro Pascal, o nosso vigário na tua presença, Senhor, aquele que tem feito, pago, Senhor, a nossa dívida a ti. Nós louvamos a ti, Senhor, por ele ser o nosso verdadeiro pontífice, aquele que faz a nossa ligação contigo. Senhor, nós te louvamos pela pessoa e obra do Senhor Jesus, esse mesmo que sentou à mesa com aqueles que iriam abandoná-lo, com aquele que iria traí-lo, sem desespero, sem maiores angústias, sem nenhuma perturbação, mas controle absoluto sobre toda a situação. É diante desse Senhor que queremos entregar sempre nossas vidas, nossas ansiedades, nossos medos, nossos questionamentos, pedindo que Ele nos ajude em todas as situações. Oramos, ó Pai, agradecidos pela Tua palavra, palavra que nos traz esperança, palavra que nos traz ânimo, palavra que nos traz coragem, Senhor, para viver nos dias maus que vivemos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O Senhor abençoe a todos, que tenham todos um bom final de semana, um bom final de dia, que tenham uma semana abençoada na presença de Deus.